pensar o que ninguém nunca pensou. É isso que eu faço com as tradições de matriz africana. Um povo de santo, um povo de terreiro, como está sendo hoje também colocado. Como é que é essa questão do direito à cidade? E fui feita para fala. Eu não fui feita para ser dona de casa, que é um axé que as pessoas carregam já no nascimento religioso. Sou Ogã, de religião de matriz africana, 28 anos de prática, e é desse lugar que eu vou falar. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz de 37, perguntaram para ele o que era descoberta. E ele pensou e disse: descoberta é ver o que todo mundo viu e pensar o que ninguém nunca pensou. É isso que eu faço com as tradições de matriz africana. É isso que orienta a minha vida. Ver o que todo mundo viu, né, e pensar justamente o que muita gente não pensou. E aí eu tenho a arrogância de dizer que nem a antropologia, nem esse povo todo que diz que estuda a tradição de matriz africana pensou ou fala, etc. Nós temos andado pelo Brasil falando de uma outra coisa que, no geral, as pessoas não conhecem. Aqui tem duas pessoas que me conhecem bem, mãe, que é a Jerusi e a Wanda. Elas sabem, né, das coisas que eu falo, e etc. Então, é isso que está ali. Então, a gente faz isso. Pode passar ali um pouco? Então, aí, o tema é esse, né? Povo de santo e o direito à cidade. E aí o Lino falou aqui, né, disse: olha, como é que você pensa reterritorialização no espaço urbano? O que é isso? Porque a gente fica dizendo o seguinte: olha, e aí também eu tenho uma coisa que eu não tenho dificuldade com ninguém. Nem preto, nem branco. Só tenho dificuldade com quem é da xenofobia. Com esses eu tenho dificuldade. Porque acho que qualquer pessoa que diz que é da Umbanda, do Candomblé, se ele não for da xenofilia, ele não sabe o que é que ele está fazendo, ou ela sabe o que está fazendo. Ela está fazendo uma confusão. E, no geral, eu faço isso. Olha, na tradição de matriz africana, para ser um lugar de respeito, de consideração, é um lugar que tem que ter autoridade civilizatória de matriz africana. Porque de ajuntadores de ingredientes mágicos a gente está cheio. E esse povo todo reforça a intolerância religiosa, retroalimenta a intolerância religiosa, preconceito, racismo, tudo que eles não sabem. Eles são apenas ajuntadores de ingredientes mágicos. Porque a autoridade civilizatória tem outro perfil, é de um outro quilate que a gente vai um pouco falar. Então, pensar terreiro na diáspora brasileira, e pensar Brasil, e pensar as cidades, é pensar lugares de reterritorialização. Hoje tem muita gente aí, né, o Ed, um amigo nosso, né, está no Supremo pedindo que o Supremo não proíba a imolação de animais, por exemplo, na tradição de matriz africana. E eu, com a amizade que ele tem com o Ed, eu disse: doutor Ed, se eu fosse Supremo, eu proibia. Por quê? Porque esse povo não sabe o que é a diáspora, não sabe o que é que a escravidão fez, e eles estão nos espaços urbanos, eles não estão fazendo um processo de reterritorialização simbólica e material. Eles desconhecem as prerrogativas da agricultura familiar, que são lugares onde pode ter tudo, pode ter disco, pode ter tudo, e não ter perseguição nenhuma. Isso ninguém quer, porque quer estar no espaço urbano, numa ação
de depredação, porque se você não depreda materialmente, você depreda simbolicamente. Então, por favor, pode falar, pode passar. Pode passar. Então tá. Aí eu peguei ali o que é que as pessoas falam de povo de santo, né? Que é uma coisa que está ligado com ter fé, né? Povo de santo e fé parece que são coisas que estão ali juntas, e eu tenho muita dificuldade com quem tem fé. Tenho muita dificuldade. Fico mais à vontade com quem tem pertencimento. Para mim é outra coisa. É quando tem fé, aí vai se metendo em coisas que, quando se vai, né, para a sociedade, porque também isso é saber lidar com o espaço urbano, é quando você tem interlocução qualificada com a sociedade. Isso é uma forma de você trabalhar contra os preconceitos, né? Contra o racismo, contra essa visão marginal que a sociedade tem da gente. Então, o Ney Lopes define, né, ali o que é povo de santo. Povo de santo, de acordo com o Ney Lopes, é uma denominação usada principalmente na Bahia e no Rio de Janeiro para designar o conjunto de fiéis do candomblé, das religiões batuta-africanas. Ele também vai falar do povo de Congo, que ele diz que é usado na Umbanda, na falange da linha africana, de cujo chefe da entidade é o também chamado Rei de Congo, né? E aí a gente ali repete ali embaixo o que é pensar comunidades, terreiros ou terreiros. Primeiro é a gente também sair de uma ideia de que terreiro, de qualquer coisa, mesmo seja essa Umbanda que ela teve no período do Getúlio Vargas, ela foi pensada de uma forma de negar a cultura de origem mais africana, mas eu acho que o tiro depois saiu pela culatra, não é? Porque é uma dinâmica de inclusão, né, de uma diversidade filosófica e teológica muito grande, que eu acho que os próprios adeptos precisam entender isso, precisa entender, como disse o Roger Bastide, perceber esse pensamento sutil, né, para além do tambor e para além do se arrodear como os gaúchos se referem. Pode passar, por favor. E aí tem um negócio fundamental que a gente precisa dar conta. E aí eu queria chamar aqui para nosso diálogo Boaventura Souza Santos. E aí também para os vereadores, para quem está na política, olha, sem justiça cognitiva é brincadeira falar de justiça social. Ou você devolve os conceitos tirados do povo preto, do povo que está na tradição, seja na Umbanda, em qualquer lugar, ou esse pessoal recobra o seu sentido ou a sua concepção mais filosófica e teológica, ou realmente ele vai estar sendo um joguete na mão, né, dos poderes que estão aí na sociedade brasileira e que fica fazendo concessão, porque você não tem condições cognitivas, de conceitualidade para exigir reparação efetiva e de qualidade. E aí queria reafirmar o que Boaventura Souza Santos diz. Sem justiça cognitiva não há justiça
justiça social. E ele vai dizer mais, quando ele vai discutir cosmopolitismo, esse negócio da cidade incluir todo mundo, ele disse que ela não vai incluir o que o Fanon chama dos condenados da terra. Esses condenados da terra, ou esses, mesmo os não africanos, os não pretos, mas que está na tradição, seja ela de qualquer origem, se ele não tiver resistência epistemológica, ele está também fadado a ser nada, a ser ninguém. Ele chama do cosmopolitismo subalterno, que é uma categoria que ele criou, dizendo os historicamente dominados, ou ele vai ter resistência epistemológica, ou ele vai ser tripudiado, vai continuar sendo tratado, e inclusive pelas pessoas com boas intenções. Isso é uma coisa importante que a gente sabe. E aí, é preciso que a gente entenda o que foi o colonialismo. O que a gente chamou de colonialismo, e eu vou pedir mais um tempo para acabar ali, pelo menos rapidinho. O colonialismo, porque senão aí vai ficar meio deficiente, eu falo. Mas é rapidinho. O que é que foi o colonialismo? Porque nessa visão da gente um pouco recuperar cognitivamente o que tiraram de nós, é preciso que a gente entenda o que foi o colonialismo. E o que é que a gente chama hoje de colonialidade. O colonialismo supostamente passou, acabou, os países africanos buscaram suas independências, entre aspas, né? Mas um ideário que alimentou a dominação dos povos, ela hoje está travestida, e vários autores têm chamado de colonialidade. Como é que o imaginário vai aí permeando? Eu sempre tive a discussão, como preto, como militante, de fazer a seguinte pergunta: o que éramos, ou o que fomos, o que fizeram de nós, ou o que poderemos voltar ou vir a ser. Isso é fundamental para quem é militante ou para quem está em qualquer tradição, ou de qualquer visão de mundo, pode ser da Umbanda, ou porque são lugares, são setores vistos marginalmente pela sociedade. Se ele não se fizer essa pergunta, ele caiu de novo aí na esparrela do Estado-nação, da cidadania, né, que é outra coisa perigosa. Então, a gente perguntando o que éramos, o que fizeram de nós e o que pudermos voltar a ser, a gente foi descobrir um material importante, que é um livro chamado, foi lançado ano passado, Racismo em Português, o lado esquecido do colonialismo. E quando a gente vai ler um pouco, a autora vai dizer uma coisa fundamental. Ela vai dizer: acabo esta jornada que me ocupou mais de um ano com a visão de que o racismo colonial foi um apagão e um arrastão. E ela vai definir o que é apagão e o que é arrastão. Ela vai dizer: apagão da cultura africana, obrigando as populações a despirem-se de toda a sua identidade. E um arrastão ideológico, porque contaminou mentalidades de todos os quadrantes e durante séculos, de tal forma que até hoje se verifica os seus efeitos. Eu vou diminuir ali o que eu preparei. Vou tentar encerrar por causa do tempo. E aí a gente, nessa busca de querer entender o que fizeram de nós e o que nós somos hoje
E mesmo essas coisas que foram criadas, por exemplo, né, a Umbanda, como foi criada, a perspectiva, né, do Estado Novo, que alimentou a criação da Umbanda, que é preciso estudar isso, saber o que é que foi isso, e saber como é que isso depois foi mudando. É preciso. Quem não sabe isso, realmente está complicado. Que não sabe como é que a Umbanda foi pensada no Brasil. Quem não sabe isso, a coisa precisa estudar. Precisa juntar tambor, se arrodear e estudar dentro dos terreiros. Porque senão vai ficar uma coisa incompleta. Aí a gente vai... Eu sou um leitor quanto mais do Muniz Sodré. Aliás, muito mais, eu acho que eu, a Jerusa, leu tudo do Muniz Sodré, acho que a Sandra também. E a gente acompanha, eu, por exemplo, acompanho o Muniz Sodré desde 80, eu acho. 88, ele lançou o livro dele conosco lá no Rio de Janeiro, lá na UF, na Universidade Federal, lançou O Terreiro e a Cidade. É um livro importante. E Muniz Sodré escreve esse livro também falando de que tradição de matriz africana é outra coisa, que não é só tocar tambor e se arrodear. E ele vai falar do processo muito pouco explorado pela historiografia e pela antropologia, que foi o processo da invasão dos países da África, de uma África chamada pré-colonial. Ele vai dizer o que a gente... você passa ali, por favor, um pouco. Pode passar mais. Tá bom. Então, ele vai dizer, ele vai falar uma coisa que eu chamo de desentontologização. Alguém sabe mais ou menos o que é isso? Desentontologizar. O que é ontologia? Hein? Os terreiros têm que ser um lugar de estudo, hein, gente? Vamos começar a perceber isso. O que é, né, ontologia? Ontologia, a grosso modo, são noções de ser, da existência de grupos, os grupos étnicos, todos os índios, né, a comunidade tem a sua ontologia, tem a sua concepção de existência. E o colonialismo, quando invadiu os povos africanos e os povos indígenas, ele fez o processo de desentontologização. Tirar a noção de sentido do outro. Só assim a violência foi possível fazer. O Muniz Sodré vai chamar isso de... Porque no terreiro, na verdade traduzida, que é um livro importante do Muniz Sodré, ele vai falar do semiocídio numa discussão com Nietzsche. E agora ele vai dizer que ele vai falar do... Passa ali um pouco, por favor, ali. Ele vai falar do semiocídio ontológico. Você assassinou, você matou, você destruiu a concepção de existência do outro. Foi isso que o colonialismo fez. E como é que a gente pode estar se recuperando isso? A gente tem dito que os terreiros, e o mesmo terreiro de Umbanda, tem que ser o lugar que a gente chama, e mais para o pessoal chamado de Queto, chamado os Yorubás, que os bantos chamam cabeça de outro nome, os Jejes também chamam de outro nome, mas a gente tem dito como é que você faz, que os terreiros fazem um processo de reoriontologização. Como é que os terreiros se capacitam como lugares que restituem conceitos existenciais. Conceitos da vida que não é branco, que não é ocidental, é de outra origem. Mas que não é branco e que não é ocidental, mas é um pressuposto da xenofilia,
da inclusão de todos os outros. Porque nas criações, na diáspora que foi feito, por exemplo, a Umbanda, é preciso ter cuidado, porque ela tem muitos elementos de xenofobia. Né? Você inclui ali, mas você não tem tanta capacidade filosófica de entender os pressupostos da xenofobia. Eu paro por aqui me dizendo que eu estou prejudicado com o que eu preparei ali para apresentar. Super prejudicado. Super. Tá bom, obrigado. Não sou presidente do fórum, porque o nosso fórum tem uma determinação, ele não tem uma hierarquia de pessoas. Todos nós do fórum somos responsáveis pelas atividades, então nós não temos uma coordenação, uma presidência. Assim nós viemos trabalhando durante, já virando para os 5 anos agora, da existência do Fórum das Religiões de Matriz Africana de Florianópolis e região, que aqui nós temos aqui alguns representantes, a Ana, a mãe Bia, que sempre nos acompanha e sempre participa e nos ajuda a manter as ações do Fórum viva e sempre ativa nas ações que fazemos. Por que eu disse que eu vou falar de uma visão mais política? Porque o direito à cidade, Povo de Santo e direito à cidade, e também vou fazer muita referência porque eu tive agora, no mês de março, no Fórum Social Mundial, representando o fórum lá, e participei do Seminário Nacional do Povo de Terreiro, que aconteceu nos dias 13 e 14, lá durante o Fórum Social Mundial. Então foi um grande debate, uma grande discussão que está colocada a nível nacional, e entre elas está essa questão que está colocada em todo o país, que é a questão do direito à cidade. O Povo de Santo, o Povo de Terreiro, como está sendo hoje também colocado, como é que é essa questão do direito à cidade. Nós temos vários escritores que falam, desde o processo colonialista, nós vamos ver as falas, os escritos sobre a questão de como que a sociedade, como que as cidades vão se constituindo, e não podemos esquecer o processo de colonização. Porque na maioria das vezes, eu concordo com o Jairo, a questão da necessidade do estudo no interior das casas. O processo de colonização que se deu no Brasil e o processo que continua sendo frequente na remodernização da cidade, na reestruturação da cidade, na reurbanização das cidades, ele continua sendo um processo de expulsão daquelas culturas oprimidas, como já fala a Raquel Ronick, que é a expulsão o tempo todo das culturas que não fazem parte do sistema das cidades. Então essas culturas e esses corpos, também como trata também o Muniz Sodré, esses corpos eles não podem conviver nessa remodernização das cidades. E como é que você dá conta disso? E aí vem a importância da questão do estudo. Durante muitos anos, e essa tem sido uma crítica hoje, nos debates nacionais, as casas de religião de matriz africana têm se relegou ao sagrado. A participação social das casas na discussão da cidade é algo muito recente. E essa situação de ser tão recente, ela é extremamente prejudicial, porque os sistemas pegam os pais, os filhos de santos e as casas completamente desprovidos de um conhecimento de funcionamento da sociedade, completamente desprovido de um conhecimento da cidadania e da participação social. Quer dizer, bem como eu gostei da frase que o Jairo apresentou agora, do que é do Boaventura Santos, que é de fato, se não há justiça social, você não vai ter uma justiça que trate das questões que envolvem as pessoas. Você não vai ter, e nós não temos justiça social.
E se nós não temos justiça social, nós temos uma sociedade que não nos enxerga, que não nos vê, que não respeita esse ser, e não respeita essa forma de ser e de estar no mundo. E que o tempo todo nós estamos, mas é muito pouco esse diálogo que a gente faz para poder entender como é que a sociedade funciona. Porque a gente está muito envolvido no que a gente coloca da questão da fé. A gente está muito envolvido nas questões que dizem respeito especificamente ao sagrado, e a gente não se envolve com as questões que têm diretamente a ver com a cidadania, com a participação social. Por isso a importância, e que hoje está sendo colocada, de o quão grande que é necessário o envolvimento na participação social. Hoje eu perguntaria assim, quantos de nós hoje sabe do que está acontecendo com a greve dos municipais? Quantos de nós hoje sabe o que está acontecendo com os nossos direitos a nível nacional? Com o direito das nossas vidas, com o nosso direito de trabalho, com o nosso direito de ter serviço público, com o nosso direito de ter a creche, de ter a saúde, que a gente já não tem tanto e que vão ter ainda menos se continuar com essa política que está colocada para nós. Então, é preciso ter esse envolvimento. É preciso, o direito à cidade, ele está diretamente ligado com a nossa participação política, com a nossa compreensão do que é esse Estado e essa cidade que nós vivemos. Qual é a história de expulsão que tem o povo negro das cidades? Qual é a história que a gente conhece da expulsão do povo negro da cidade de Florianópolis? Como é que a gente reconhece esses espaços de negritude que tinham na cidade e que não tem mais, e que a gente se sente alheio a essa participação? Como é que a gente percebe que a capoeira do Dimival brigou com o mercado e que o mercado se tornou um shopping? Como é que a gente se envolveu nessa discussão do mercado, que é um espaço e que a gente não defendeu e que faz parte, o mercado faz parte da nossa história? O mercado é um local sagrado para o povo de terreiro, é um local de troca. Como é que nós nos envolvemos nesse debate da cidade? Como é que a gente discute isso? Aí a gente, mas Porto Alegre tem um local, claro, Porto Alegre tem, porque defendeu esse direito, porque lutou por esse direito, porque lutou por um sagrado que está lá no mercado público de Porto Alegre, Barato Mercado, que está lá assentado, e o povo lutou para manter esse direito vivo, para manter um trânsito do povo de terreiro, para continuar essa vivência do povo de terreiro naquele espaço que também é seu. Se nós temos uma cidade que se moderniza e que constitui-se sobre um outro olhar, sobre outros paradigmas, nós também temos que entender que nessas cidades coabitam outros seres, que nessa cidade coabitam outras culturas, dialogam e convivem seres de diferentes culturas, de diferentes religiosidades. E elas precisam se expressar. Um país não pode ficar matando a história e matando o tempo todo as culturalidades. Ele perde a sua essência. Ele perde a sua forma de estrutura. O que é o mercado da cidade de Florianópolis hoje, com a caracterização que ele está? Como que a gente observa essa transferência e essa mudança de lugar? Aqui, há bem pouco tempo, aconteceu uma mudança de lugar. As pessoas de nível popular, as pessoas que eram de terreiro, que tinham no mercado uma referência, porque tinha a ver com a sua história, hoje migraram para outro lugar que também tem a ver com a sua referência, que é Ercílio de Luz. E as pessoas vão migrando para outras localidades. E essas localidades também têm a ver com a sua culturalidade. Né? Quem lembra do tio Enio que servia comida ali na alfândega? Um ponto histórico de encontros de negros, de encontros da cidade, de encontros da população que fazia parte dessa cidade, de alimentar, de comer, de vender. A venda e a comida faz parte do nosso cotidiano, a troca também. Então, quem lembra dessas passagens? Como é que a gente discute essas situações dentro das nossas casas? Entendeu? Então, é isso que nós vamos perdendo.
E ao perder isso, nós perdemos tudo o que o Jairo fala dentro de uma visão filosófica, que é você ressignificar o que é a casa, o que são as culturas, o que são... Mas ressignificar, para mim, né? Para mim, o ressignificar não é você perder a forma como você é construir espaços. Como as cidades não são pensadas e as cidades não são ordenadas, elas vão sendo criadas aleatoriamente e elas vão expulsando as pessoas também que não servem para estar naquele local. As construções e os processos históricos vão se perdendo. Como muito nós já perdemos. Mas o que acontece? Nós corremos o risco de ter uma juventude que não reconhece o seu processo cultural, que não conhece o passado, a sua história, que nunca viu, que não presenciou um mercado com uma visão popular e uma visão de povo e uma visão negro-africana da forma que ele foi criada, que eram os pequenos comerciantes, os pequenos ambulantes, quem estava no mercado, era onde os terreiros iam comprar as ervas, as plantas, as folhas, para trocar e para fazer as suas referências. Era lá que circulavam as pessoas, as quituteiras, as doceiras, as costureiras, tudo circulava por aquele espaço. E essa referência nós não temos mais. E isso faz com que a gente perca um pouco da nossa essência. Isso faz com que a gente também tenha uma juventude que não reconhece o processo das religiões de matriz africana como presente no seu processo histórico. E isso é muito ruim. Como é que você faz a defesa da cidade nesse sentido? A defesa da cidade, para mim, ela está diretamente ligada com a forma que a gente luta pela cidade. Como é que a gente luta pela cidade? Eu, antes de vir para cá, meu telefone não parava de tocar. Era o povo da assistência social dizendo que o Centropop estava sendo mudado na calada da noite, no golpe, mais um golpe do prefeito golpista Jean, mais um golpe, retirando o Centropop do local que é. Isso tem a ver com nós? Tem a ver com a gente tem um monte de gente preta lá, gente. Tem um monte de pessoas que estão lá, que perderam a sua história. Quando eu estava no 21 de janeiro, não, na Semana de Matriz Africana do ano passado, que nós estávamos lá na tenda, com Mãe Bia, com Ana e com outras pessoas que estavam lá fazendo, veio uma pessoa da rua, foi lá falar com a gente, até as pessoas, não, mas o que ele quer? Não, deixa ele falar. Ele estava lá, ele era uma pessoa que estava afastado do seu terreiro, afastado da sua identidade religiosa, estava na rua, não se encontrava. Então, sabe, a cidade tem essas coisas, a cidade tem essas características. E como que a gente se envolve nessa discussão da cidade? Discutir direito da cidade é não a gente discutir direitos. A gente constrói direitos, mas não basta construir direitos. Eu quis trazer aqui para a gente entender o quanto que a gente constrói direitos. Tá? Então, assim, o Estatuto da Igualdade Racial, que foi aprovado em 2012, ele foi uma luta dos movimentos negros, dos movimentos antirracistas, né, para ter uma lei que trabalhasse com a defesa nossa em diversos espaços e em diversos eixos. Aqui nós temos desde a saúde, a educação, religiosidade, quilombolas, está aqui dentro. Tá? Quem sabe? Poucas pessoas sabem. Poucas pessoas sabem, inclusive, da luta do Estatuto. Não vou nem falar da Constituição de 1988, que já trabalhou com as caracterizações religiosas e colocou lá dentro o respeito à diversidade religiosa. Já está na nossa Constituição. Isso teve alguém que lutou por isso. Ela não aconteceu por acaso. Não foi assim, foi aprovado e estava lá como esse Estatuto. O Estatuto durou mais de 10 anos. Durou mais de 10 anos para o Estatuto da Igualdade ser aprovado. Estava lá. É uma proposta do deputado, quando era deputado ainda, deputado Paulo Paim, que agora é senador. Tá? Então nós tínhamos lá um estatuto que estava lá na gaveta, foi aprovado em 2012, que a maioria das pessoas não conhece, e aqui é lei. Isso aqui é lei, aprovado. Tá?
Nós tivemos o plano de política de igualdade racial, aí depois tivemos a CEPIR criada, depois tivemos a Lei 10.639, mas tudo está aqui dentro. Tudo tá aqui, a luta quilombola está aqui dentro, 10.639, está tudo aqui dentro. Depois, durante o governo Lula e Dilma, durante as discussões da Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial, foi construído o Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades de Terreiro, que inclusive o primeiro lançamento fora de Brasília foi feito aqui na Câmara de Vereadores, uma atividade do mandato do vereador Lino, que fez o lançamento desse caderno, que aqui direciona para as prefeituras quais as políticas as prefeituras devem fazer para o povo de terreiro. Está aqui anotado, escrito, aprovado o Plano Nacional, e os municípios têm assinado a igualdade racial. Os municípios assinam o comprometimento de desenvolvimento da política de igualdade racial, e o município de Florianópolis assinou o conselho, o SINAPIR, fazer parte do SINAPIR, de promover o desenvolvimento da igualdade racial no município de Florianópolis. O município de Florianópolis assinou, então ele faz parte desse desenvolvimento. E nós temos leis, mas nós não sabemos o que temos. Nós não discutimos isso do ponto de vista, e se a gente não discute nem o que está mais perto da gente, no nosso cotidiano, das nossas casas, nós não vamos discutir o que está mais longe. Nós não vamos discutir a saúde, porque a gente ainda não conseguiu discutir o nosso direito de estar em determinados locais. O direito de ser e de ser respeitado em determinados locais. O direito de nós sermos e andarmos com as nossas roupas, com as nossas contas, aonde quer que a gente ande, onde quer que as pessoas têm vergonha, as pessoas se escondem. Então, se a gente não luta por nosso direito, se a gente não se faz ser respeitado daquilo que nós somos, fica difícil. Claro, nós temos um sistema que é opressor, nós temos um sistema que é racista. E aí nós não podemos ficar esperando que esse sistema... E as leis não dão conta se não há mobilização social. A lei é lei para ser aprovada, mas se não há mobilização social, ela não acontece, gente. Por isso que a gente tem conjunto de leis e não tem política. Porque ela não acontece, ela não tem pressão social. E a pressão social para garantir o direito dos terreiros é nós que vamos fazer. A Universidade Federal, junto com o IFAM, que está aqui até a Daniela, que acompanhou, que é do IFAM, acadêmica também, e faz parte do IFAM, e acompanhou o mapeamento dos terreiros, que foi uma discussão histórica para dar mais visibilidade, porque tem muitas discussões sobre território e tem muitas discussões sobre a presença do povo de terreiro. Mas no sul do estado, essas discussões são muito pequenas mesmo. Elas são invisíveis diante da realidade das pesquisas que aparecem nas universidades. Então, o mapeamento dos terreiros foi feito também, o Fórum participou como consultor, foi feito para dar visibilidade aos terreiros de Florianópolis. A Universidade Federal de Santa Catarina, a universidade renomada, o NUER, que é o Núcleo de Estudos Interétnicos da Antropologia, com a verba do IFAM, foi quem fez esse caderno, que é um estudo, é um apanhado. Aqui está a voz dos terreiros. Aqui está a voz das casas, dos pais de santo, das mães de santo, daquele número de casas que se conseguiu fazer um levantamento preliminar dessas ações. Então, para finalizar a minha fala, e eu disse que a minha fala é uma fala política, porque é da onde eu sou, porque é isso que a gente faz. A gente está com ações na Justiça Federal, nós temos uma ação na DPU, por quê? Pela questão da visibilidade, pela questão da presença dos terreiros na cidade. Porque se não é criado leis que permitem a nossa estada, e eu já vou concluir, é preciso que a gente argumente com o poder público de como a gente vai estar nos lugares. Porque já que eles vão transformando as cidades e se esquece que nessa cidade existe uma diversidade, daqui a pouco a gente não pode fazer nada. Não é só tambor, não. É tambor, é edificações das casas, eu vou muito além disso. É edificações das casas, é o formato das casas, é o muro que tem que ser muito alto, é tudo, é a casa que tem que ser toda fechada, é toda uma caracterização
que não combina com essa realidade. Nós temos que discutir um outro formato. E para isso a gente precisa discutir uma cidade que respeita as pessoas que nela vivem sobre todas as suas potencialidades, sua culturalidade, gênero, raça e a questão social. É isso. Obrigada. Eu gostaria muitíssimo de registrar a presença da Papa Lorixá Cátia Regina Lujomuru, da Mãe Bia, que no mesmo tempo sagrado também é uma tata, os seus filhos de santo, todo o povo de santo. Aqui que eu estou vendo várias pessoas, eu acho que não vou citar todos porque não vai dar tempo. Queria saudar os Ogãs, Ogã André, Ogã Valmir. Sem Ogã a gente não tem terreiro, não tem religião de matriz africana. Aos vereadores Lino e André, também minha saudação. Desculpa, Marquito, André, Marquito. Vamos lá. As mulheres, aos homens, a população LGBT de Santo, que também está aqui, assim como eu, né? Estamos aqui. Saudar a mesa, sempre muito bom ouvir o filósofo, antropólogo, teólogo, pensador Jairo, da sua escola filosófica, Wanda e a Bárbara Oganda. Bom, o meu lugar de fala, e eu acho interessante isso, é que eu não sou pensadora na perspectiva da filosofia de tradição africana que o Jairo nos traz. Eu dialogo também com a política, mas eu fui feita Ialorixá na Umbanda de Almas e Agora. Nós ocupamos esse lugar e fui feita para fala. Eu não fui feita para ser dona de casa, que é um axé que as pessoas carregam já no nascimento religioso. Né? Cada um é feito, cada um faz aquilo para que é feito. E eu fui feita para fala. Eu fui feita no sentido de trazer, obviamente, que muito dos arquétipos de quem caminha comigo, a gente trabalha muito com isso. Eu acho que já começa por aí então um bom debate sobre a cidade, porque quando a gente se coloca numa cidade, a gente se coloca no lugar em que a gente se sente pertencendo e trabalha com os arquétipos que a gente carrega. Em que pese que isso seja muito criticado, inclusive internamente pela comunidade, mas eu gosto muitíssimo de saber que o arquétipo que eu carrego é um arquétipo que me dispõe para a luta, para ter essa fala, para ter esse lugar de representação na cidade, ou pelo menos para não ser silêncio, porque é muito importante não ser silêncio quando você vem de uma cultura em que a sonoridade é um lugar estruturante para a nossa existência. Aquela que caminha comigo é raio, é trovão, é tempestade, é movimento, não é? Aquele que caminha comigo, caminha devagar, anda pelo mundo, é da cura. E eu falo de um lugar em que diz o seguinte: a cidade que nós vivemos, nos seus códigos de postura, desde o começo, desde o período colonial, deixou muito explícito que não queria a nossa presença. Portanto, este é um não lugar para o povo de Santo. A categoria do não lugar me cabe muito bem. É um não lugar no sentido de que a sororidade, por exemplo, o GAN está aqui, ela é interditada o tempo inteiro. Quando a gente, daí numa outra perspectiva filosófica, entende que nós não seremos povo de santo sem exercitar a nossa sororidade para a comunicabilidade com o santo. Nós não seremos povo de santo sem usar a rua, sem usar a praia, sem usar a cachoeira, sem usar as matas, todos lugares interditados para o povo de santo. Eu faço, então, as minhas discussões da equidade no uso da cidade, faço a crítica e faço as propostas das políticas públicas, porque eu entendo que quando a gente fala em povo de santo, religiões de matriz africana, nós estamos falando de um conjunto de patrimônio material e imaterial, imortal, intransferível, coletivo, e daí eu vou
dar uma cutucada no Jário, mas eu acho que é composto por fé, por pertencimento e por pensamento. Tem gente que tem mais fé do que eu, mas nem todo mundo tem o mesmo pertencimento que eu tenho. Entende? As questões, elas não são só de um lugar só. Porque eu posso me paramentar todos os dias, de segunda a sexta, e desafiar a cidade a me proibir de ser assim. No entanto, tem outras pessoas que têm mais fé do que eu lá dentro do terreiro, que trabalham com outras, e aquelas pessoas também me sustentam, também fazem com que eu consiga atuar na defesa da cidade, desse lugar, porque elas existem. Porque aí elas entendem que eu também sou feiticeira quando uso o microfone. Ou que eu também sou uma IA quando uso o microfone. Que eu tenho poder quando eu uso o microfone. E eu, do outro lado, também sei que ela tem poder quando ela acende a vela dela. A cidade que nós estamos discutindo agora, e a nossa relação com ela não começou agora. Nem o povo de Santos começou agora e nem a intolerância começou agora. Porque os jornais de Florianópolis, de Desterro, deixam muito explícitos matérias em que aludem proibição para bezendeiras e bezendeiros, curandeiros e curandeiras. E que quando você vai ler esses textos, está muito explícito quem são esses sujeitos. São os homens e as mulheres negras, os escravos que eles chamam, né? Os africanos escravizados, as coisas de preto. Quando nós falamos da cidade desse lugar, da espacialidade, a gente precisa discutir também o quanto o acadêmico, o academicismo, se apropria de alguns conteúdos, mas que não nos liberta, muito pelo contrário, nos impõe um enquadramento de perspectiva. E daí o Jairo tem completa razão. Eu também repudio as pesquisas acadêmicas que nos inclui numa perspectiva epistêmica que diz aquilo que nós fazemos só pode ser reconhecido como legítimo se um teórico branco legitimar aquilo que nós estamos fazendo. A nossa perspectiva, e aí a cidade acadêmica que eu estou falando, a nossa perspectiva da espacialidade, ela também coloca aquilo que nós estamos dizendo que é o racismo institucional e o racismo institucional religioso. Porque eu assisto todos os anos, com devido respeito, assisto, por exemplo, uma procissão católica que deposita belíssimos tapetes feitos com flores serragens dentro daquela cultura. Isso não é chamado nem de despacho, nem de oferenda. E interdita a cidade. Usa o poder público para regular isso. O prefeito, o governador, a polícia militar e todo mundo está lá participando desse lugar. Ninguém jamais condena esse uso da cidade para esse momento religioso e porque quando o povo de Santo usa a cidade para colocar uma flor, para colocar uma vela, para colocar qualquer coisa, ou para fazer a carreata, né, mãe Cátia? Ou para fazer a carreata, ela é interditada. A carreata de Ogum, eu participei desse processo desde o início. Ogum sai da minha casa, Ogum vai passear. Não é que a gente tem um ponto que diz, vai Ogum, vai passear, vai Ogum, vai passear. Então Ogum vai passear no sentido de deixar de ser o objeto de barro e ocupar a sua energia, que é a rua, que é o caminho. Vai na frente. E nós vamos todos atrás desse Ogum. É uma afirmação e, ao mesmo tempo, é uma medida educativa dos mais velhos encorajando os mais novos. O outro aspecto do uso do nosso espaço, da nossa cidade, está naquilo que eu chamo de pensar os sujeitos novos. Vocês não imaginam o quanto de movimentos da intolerância religiosa fundamentalista têm atacado os terreiros, não só fisicamente o patrimônio, todo mundo já está cansado de ver isso, não é? Mas tentar atacar a sua dinâmica interna.
O mais novo ataque é prender mãe de santo pela presença de crianças dentro do terreiro. Eu não consigo imaginar que nenhum grupo religioso possa não ter crianças dentro do terreiro. A religião de matriz africana, a gente se denomina de família. A gente tem uma mãe ou um pai de santo, todos os que estão ali dentro possuem laços de família, ou são irmãos, ou são sobrinhos, ou são parentes. Né? Eu tenho a minha avó de santa viva ainda, a Maria do Baloaê, ou seja, há uma hierarquia, sim, há uma hierarquia, você faz parte dessa hierarquia. A hierarquia não é dada pela questão econômica, é pelo tempo, não é? Tempo de santo, também não é o tempo de vida fora, é o tempo de vida dentro. As mulheres trazem consigo alguns lugares muito referentes nessa hierarquia, embora nós tenhamos também territórios na cidade de Florianópolis, de casas de axé, cujas dirigentes são mulheres trans, que são casas invisíveis. Nós temos 4 casas, não é? Mais hoje, de mulheres trans. Ah, não, são 4. 4 casas com mulheres trans e uma população LGBT gigantesca. Nós nunca precisamos ser ensinados, desde que eu sou pequena, dentro de uma casa de santo, ninguém nunca me disse, aquele ali, pai de santo, é gay, aquele pai de santo é homossexual. Esse conceito não existe. Ele é o que ele é, ponto. E a gente vai descobrindo com o tempo o que ele é, o que ela é. Não é? Então, esse lugar de dentro, em que a pessoa pode ter sido um ex-presidiário, como pode ser um engenheiro na mesma roda, na mesma corrente, no mesmo lugar, esse lugar de santo em que nós estamos lidando com a cura espiritual, com a cura física, com a cura social, com a cura coletiva, esse lugar de santo que tem um patrimônio físico, cuja arquitetura é o patrimônio da religião e que está sendo interditado e alterado pelos códigos de costura da cidade. Quer dizer, hoje em dia eu preciso botar acústica sonora nos terreiros de Umbanda, de Candomblé e de Batuque em Florianópolis. Tem uns lá na Palhoça, uns que se adequaram a isso, estão parecendo umas boates. Você tem que bater o atabaque e não tem que ter forro, tem toda uma história em torno disso. Quando você vai no curso de arquitetura para estudar acústica de terreiro, a pessoa lá diz o seguinte, olha, Iageluzi, se tem um som que nós não podemos cercar, é o som de percussão de couro. Então você descobre o quanto são inteligentes nossos ancestrais, né? Precisa chamar a energia, essa energia precisa chegar em algum lugar para que aquela dinâmica toda aconteça. E ela começa com o atabaque. O atabaque chama o santo. E leva também. Né? Chama e leva. Ele conduz, na verdade ele conduz. Então, tudo isso existe pensamento, embora seja um pensamento desconhecido. Já estou encerrando. Por último, eu gostaria de dizer que a Raquel Roni, que nós estamos aqui, e o ministro André, quando fala do terreiro e a cidade, e quando ela fala da urbanização, ela diz o seguinte, nós vivemos tempos de urbanização sem urbanidade. Não é? Essa visão patrimonialista ocidental e aí eurocêntrica, ela sempre depois contra as visões de patrimônio da população indígena e da população de matriz africana. O nosso ter é coletivo. Nós não precisamos acumular nessa relação de patrimônio. E quando nós ainda mantemos essa cosmovisão, esse princípio de filosofia africana afrocentrada, nós somos avançados e perseguidos e invadidos. Então, os terreiros de matriz africana, não é que eles não resistem, eles estão sim resistindo a uma ideia de que isso aqui é um território, que ele se acumula em energia, em coletividade e que ele não precisa expandir para além disso. Quem tem essa visão de expansão ainda é o estatuto colonial que se trouxe e que ainda não cessou. Por último, eu gostaria de dizer que não dá para discutir a cidade sem discutir racismo.
É impossível. E aí eu vou falar para dentro, eu não vou falar para fora. O Jairo falou muito para dentro, já vou acabar aqui. O Jairo falou para dentro, eu falei mais para fora, mas agora eu quero falar para dentro, porque eu quero falar com a população branca. Nós falamos de religião de matriz africana. No entanto, os adeptos de religião de matriz africana, que não são negros, não combatem o racismo. E aí o Jairo tem razão de dizer que nós precisamos tratar disso de dentro. Porque quando nós vamos fazer o enfrentamento do combate ao racismo na sociedade florianopolitana, nós sabemos exatamente quem são aqueles que fazem. Quando nós falamos em relação à intolerância religiosa e toda a consequência dessa política, porque já é uma política, tolerância religiosa deixou de ser atitude de sujeito com sujeito, era uma política. Aqui dentro dessa casa, tem vereadores que defendem perspectivas de mundo em que a intolerância religiosa está transversalizando com a visão de mundo dele, na medida que ele não me respeita, na medida que ele não respeita a minha religião. Ele é um sujeito público defendendo uma perspectiva religiosa, e essa perspectiva religiosa existe para dizer que nós deveremos morrer. Nós devemos morrer. Se não fisicamente, nós devemos morrer enquanto patrimônio. Nós devemos morrer enquanto uma cosmovisão, e nós devemos morrer enquanto sujeitos de fé, sujeitos de pertencimento e sujeitos de pensamento. Então, na minha perspectiva, os Estados democráticos, eles precisam transversalizar não o direito constitucional apenas da fé, mas ele precisa transversalizar o patrimônio religioso de matriz africana, eminente, transversalmente estruturado, isso que a gente chama de identidade nacional brasileira. Não existe a possibilidade de eu me pensar, enquanto sujeito brasileiro, com uma identidade nacional brasileira, sem pensar as religiões de matriz africana. Não existe. Nós ainda estamos pulando um dia, no último dia do ano, de cada ano, para começar um outro ano. Ainda estamos indo na Casa Grande da Iemanjá, levar flores brancas para ela, querendo ou não chamar o nome disso, se é folclore, se é sincretismo, mas nós ainda estamos fazendo isso, e vestidos de branco. Hoje, quando eu estava vindo para cá, eu escutei alguém dizer carregador, 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 tal, carregador, vendendo carregador. Quando eu passei, o rapaz parou e disse axé. Eu disse axé. E eu continuei andando e continuei escutando ele gritar carregador, carregador, carregador. A gente se reconhece. A gente sabe onde nós estamos nessa cidade. Agora, o que a gente precisa fundamentalmente é que a cidade também nos veja nela. E do nosso jeito, eu não preciso ser embranquecida, eu não vou ser embranquecida, eu não vou embranquecer a minha religião, e também vou combater que a apropriação cultural de dentro daqueles que ingressam nas religiões de matriz africana, porque são chamados por ela e que depois tentam dizer o que ela não deve ser e o que ela não deve ter. Que ela não deve ter sessões com atabaque, que ela não deve ter oferendas com animal, que ela não deve ter criança, que ela não deve ter Exu, que ela não deve ter pombagira, que ela não deve ter bebida, que ela não deve ter cigarro, que ela não deve ter um bocado de coisa. Se as pessoas entram dentro dela para dizer o que ela não deve ter, é porque essa religião não serve para ela. Muito obrigada. É difícil demais falar depois dessa mesa, né? Falar por último nessa mesa é bastante difícil. Eu acho que eu mudei 3 ou 4 vezes o que eu ia falar. Agora eu vou ver se eu busco uma coerência naquilo que eu vou falar. Vou buscar pegar no ar, né? Sou Ogã, de religião de matriz africana, 28 anos de prática, e é desse lugar que eu vou falar. Pensei que eu ia falar de um lugar político, porque também tem uma militância ativa aqui dentro dessa casa, a partir do vereador Marquito, como ele já falou. Aí a Wanda foi lá e pegou o meu lugar.
não tenho nenhuma condição de falar filosoficamente sobre tudo isso com o professor Jairo, então só escuto. E a Jerusa também pegou meu lugar de novo. Eu vou tentar falar do lugar do Ogan e de um outro lugar que me é bastante interessante, que é um lugar do simbólico. Eu acho que é um lugar para a gente refletir também. E o simbólico eu vou ter que buscar o professor Jairo, que ele falou que o Muniz Sodré que trouxe, mas na boca do professor Jairo, que diz que não é só tocar tambor e se arrodear, né, professor? Mas a minha prática é o tambor, então eu vou tentar falar do simbólico a partir dele. E talvez a gente consiga chegar a algum lugar dentro dessa minha troca de temas aqui. Queria contar um fato que me causou uma reflexão essa semana, e talvez a partir daí eu consiga trazer o simbolismo dentro do tambor. Tem um terreiro lá na Vargem Grande, é um terreiro relativamente novo, uma mãe de santo também relativamente nova, de idade, de prática, que eles estão recebendo, essa semana passada que passou, receberam a segunda multa da Floran por conta de sossego, silêncio, não sei como é que é o nome da coisa que eles falam lá na Floran. Como que é? Lei do silêncio, mas não, tem uma outra acusação lá. Enfim, perturbação sonora, né? O fato é que ela tem 2 multas e pedido de fechamento do terreiro. Isso é normal, a gente tem vários casos na cidade disso, mas uma coisa me chamou a atenção, que a pessoa que denuncia esse terreiro é a mesma pessoa que denunciou 10 vezes e 2 vezes a Floran foi lá, fiscalizou e multou, e a segunda vez ela está fechando. Essa pessoa, ela é uma pessoa que ela é um músico, uma pessoa que é músico de profissão. E ao lado do terreiro tem um espaço, não sei o que é direito, porque eu não fui lá, não entendi direito, mas tem um espaço que as pessoas fazem práticas de mantras, tocam mantras, cantam mantras. E o próprio denunciante, ele tem um hábito de fazer o seu estudo. Ele parece que toca piano, alguma coisa assim, na casa dele. E, por alguma razão, o único lugar que foi fechado foi a casa da mãe de santo, que era a casa dela, inclusive, como quase todos os terreiros na cidade, né? E foi 2 vezes multado. E então esse fato me deu um estranhamento, me deu um incômodo, assim, e a pergunta que eu fiz foi, por que o tambor, né? De novo, por que o tambor? E me trouxe uma possibilidade de refletir sobre o tambor e o ritmo na religião de matriz africana. Eu não sei nem falar, professor. Desontologizar. Obrigado. Tirar da onde eu vim, né? Quem eu sou, né? Dentro de uma perspectiva simbólica, a música que é feita dentro do terreiro, ela tem a propriedade de carregar nela mesma uma cultura. Se eu observo a música que é feita, eu consigo observar símbolos ali dentro. Nessa perspectiva, eu começo a pensar que o piano e o mantra não incomodou essa pessoa, né? O piano tocado por ela mesma não incomodou. E eu começo a entender o que é que tem dentro dessa caixa, dentro desse simbólico, o que carrega dentro de um ritmo musical que provém de uma cultura que não é a dela.
Se a gente caminha a partir de uma música ocidental, moderna, branca, a gente também tem elementos ali que a gente percebe uma cultura, né? E a gente percebe com clareza ali, com tranquilidade, uma característica de um mundo da qual o positivismo se coloca, né? Um mundo da qual uma música que tem um início e um fim com uma evolução. A música que está sendo tocada no terreiro, ela é uma música circular. É uma música que começa e termina infinitamente. Então começa a ter características ou elementos para pensar uma cultura a partir disso, né? Quando eu tenho um início, mas não tenho um fim, isso se repete, eu tenho uma ideia de circularidade. Essa ideia de circularidade é uma ideia que não é a mesma ideia de uma música, de uma ópera, né? Uma música ocidental, branca. Quando a gente vai perceber uma música brasileira, uma música popular brasileira construída a partir do samba cabula, né? Do terreiro, que é a música do samba, por exemplo, a gente tem um símbolo, um elemento dentro dessa música que nos leva para uma cultura. Que cultura é essa? A gente tem a necessidade de pensar esse elemento musical dentro de uma estrutura de luta também, né? Quando a gente uma política de legalização das casas, talvez aí eu consiga pegar minha coerência de fala. Uma política de legalização de casas de matriz africana a partir do órgão municipal Floran. É aí que eu gostaria de chegar. A gente, dentro dessa possibilidade de legalização, a gente concorre com vários burocracias para fazer essa legalização. Aí a gente é colocado, o terreiro, a casa de matriz africana, junto com seus tambores, é colocado lado a lado de uma boate ou de um bar dentro de uma legalização da Floran. A minha questão, o que eu trago aqui para a gente tentar refletir é o que é de simbólico dentro dessa musicalidade que a gente traz dentro de um terreiro e qual a necessidade de um diálogo diferenciado dentro de uma política de legalização disso, aonde não nos coloque a obrigação ou a necessidade de ser colocado estruturas sonoras para o campo da musicalidade, nos coloque a necessidade de estruturas iguais à estrutura de bares e boates, né, dentro dessa nova possibilidade.
É isso, pessoal. Eu realmente eu gostaria de falar de outras coisas, eu me perdi um pouco, peço desculpas, mas eu vou retomar nas perguntas de novo depois.